Eu não sei se vocês viram a entrevista que a Marília Gabriela deu sobre ela ser uma pessoa sozinha, solitária hoje. E enquanto algumas pessoas podem entender que foi uma expressão de lamento, de arrependimento, eu entendo de outra forma, porque eu tenho a impressão que eu tô fazendo a mesma decisão que ela. Em que, porque ela trabalhou a vida inteira de modo muito social, quando ela voltava para casa, ela ficava sozinha porque ela precisava descansar e aliviar um pouco do excesso de pessoas que tinham em volta dela o tempo todo. E, ok, não é exatamente essa a minha vida, mas eu sei que eu tô tomando certas escolhas que possivelmente, e não tão dificilmente assim, vão me tornar uma pessoa solitária lá na frente. Mas tudo bem, porque é uma escolha clara, deliberada, ativa e consciente acima de tudo. Só que não é como se eu tivesse escolhido a solidão, ou como se a Marília Gabriela tivesse escolhido a mesma coisa. Na verdade, tu toma escolhas que causam determinados efeitos, e porque essas escolhas têm valores que superam os efeitos negativos, pelo menos na sua cabeça, no momento que tu toma a decisão, é essa decisão que tu vai tomar pra si, certo? E eu sinto que eu tô na mesma posição, de que eu acredito que existem certas coisas mais importantes e de valor atemporal, perene, que vão tornar a minha vida hoje gratificante, apesar de todo tipo de adversidade, faz parte, são os ossos do ofício, mas também que lá na frente talvez eu tenha que colher certas coisas que não são tão agradáveis assim, mas que eu acredito que de qualquer forma valeu a pena. Então eu fiz do meu jeito. I did it my way. E eu acho que é diferente para um homem e para uma mulher, certo? A forma como as coisas vão se consequenciar e se desdobrar na nossa vida. E eu sei que o modo de vida que eu levo, a profissão que eu tenho, o estilo dos relacionamentos que eu construí até agora, a forma como eu me coloco no mundo, é definitivamente mais custoso para uma mulher do que para um homem, certo? Eu tive e abro e abrirei mão de certas coisas que talvez homens nunca tenham que abrir mão, certo? E eu não me importo, nesse caso especificamente, porque nunca foi algo que eu quis, de fato, para minha vida, uma vida tradicional. Mas veja que talvez lá na frente isso seja um pouquinho mais custoso do que é hoje, como também foi para ela. E é por isso que muitas vezes as pessoas mais conservadoras, anti-mulheres carreiristas, trazem essa possibilidade, na verdade como um destino, de que a mulher necessariamente vai ser infeliz lá na frente. Bem, a gente precisa calcular algumas coisas. Primeiro, se as consequências corresponderem às expectativas. 2, se o saldo da vida dela foi positivo, apesar desse momento final de um pouco mais de melancolia e de solidão. E principalmente, se o objetivo dessa mulher foi, de fato, ser feliz. E esse não é o meu caso. Eu já comentei isso em outros momentos, que eu considero a busca pela felicidade uma mesquinharia, uma bobagem. Se eu quisesse ser feliz, eu estaria fazendo inúmeras outras coisas. Mas pra mim, o que importa é que seja gratificante e não necessariamente algo que me faça feliz, alegre, satisfeita todos os dias. Mas porque a jornada da minha vida tem um propósito muito maior e que transcende eu mesma. E se transcende eu mesma, existe a possibilidade de que eu continuarei vivendo e tendo uma vida gratificante e também feliz quando eu faço os outros felizes através da minha jornada. Porque eu não vivi só pra mim, eu vivi pra outras pessoas também. E eu tenho impressão, eu chutaria aqui na minha punhetação mental, de que talvez as pessoas hoje em dia estejam mais tristes do que nunca e mais infelizes do que nunca porque elas buscam a felicidade em vez de buscarem o sacrifício em prol de um propósito maior que transcenda elas e a própria felicidade constante e diária e que seja sempre muito agradável, satisfatória e gratificante todos os dias. Não é assim, gente. A vida é cheinha, plena de frustração. Eu fico pensando assim, cara,
tem tanta coisa pra te fazer no mundo e tu vai buscar a sua felicidade? Eu, hein? E claro, ainda existe outra possibilidade de que tu consiga ser feliz sem um relacionamento, sem estar rodeado de pessoas o tempo todo. E ainda que tu seja infeliz, tá? Assim, são poucas as mulheres que tomam esse tipo de escolha, esse tipo de caminho. E as pessoas ficam realmente ultrajadas e incomodadas, profundamente aborrecidas e preocupadas com o fato de que existem algumas mulheres que estão sendo infelizes. As pessoas sempre lidaram muito bem com a infelicidade masculina. Por que às vezes as mulheres não podem ter o direito ou não podem ser legítimas em suas escolhas de serem infelizes? Porque elas estão mirando em outras coisas que talvez sejam mais importantes para elas. E aí que entra mais uma vez aquilo que eu sempre digo. Eu fiz do meu jeito, eu cometi alguns erros, eu tenho certos arrependimentos, não muitos para mencionar, e comi e cuspi fora quando precisei. Ah, e eu me refiro a ter uma vida infeliz, no caso, estressante, certo? Não necessariamente ter uma vida desesperadora, ok? Que tu não tem mais vontade de se levantar da cama, tu não tem vontade de tomar banho. Tu tá completamente paralisado em uma vida infrutífera e que tá destruindo em qualquer nível a sua capacidade produtiva ou de se conectar e se relacionar com as pessoas. Mas simplesmente de não ter uma vida assim tão pacífica, previsível e, enfim, satisfatória todos os dias da sua vida, sabe? No máximo tu vai pensar, ok, isso é gratificante ou é pra ser lá na frente, apesar do estresse cotidiano. E me perguntaram em box, tá, mas se tu não acredita em vida após a morte, por que não viver em prol da própria felicidade? Bem, primeiramente porque eu já sou feliz, e o que me faz feliz é justamente ter uma vida gratificante por não viver em prol da felicidade, e que foi o que eu falei anteriormente, eu tenho a impressão que muita gente é infeliz por viver pela felicidade. E é um detalhe bem importante, eu sou ateia, e por incrível que pareça, né, sou feliz. E também porque é o que nos mantém prosseguindo, evoluindo, em sermos pessoas melhores, mais cultos, mais sábios, mais hábeis, justamente porque a nossa vida na Terra, ela está sendo justificada, certo? Não apenas um tempinho para engordar, digamos assim, passar o tempo. Claro, essa é uma percepção completamente subjetiva de como viver a vida. Porque eu sempre fui assim. De querer viver pelos outros, em servir as pessoas. Por acreditar que eu tinha um propósito maior. Isso não mudou porque eu me tornei ateia. Eu continuei com esse senso de propósito muito forte e fincado no meu espírito, sabe? Muito estranho isso. Nesse caso, eu acho que eu fui sortuda, realmente. Por uma questão arbitrária e natural dos eventos da natureza. Agora, eu penso que, embora eu acredite que existe um valor em servir as pessoas, em ter um propósito que seja útil a elas, não significa que eu faça da forma como as pessoas gostariam que eu fizesse. E eu diria que esse é o motivo que causa conflito entre tantas pessoas e a comunidade. Eu quero dizer com isso que algumas mulheres vão realizar seus propósitos sendo do jeito tradicional, que é casando, tendo filhos, construindo uma casa com cerquinha branca na frente, esse tipo de coisa. Então, ok, eu acredito que eu tenho que servir as pessoas, mas não exatamente da forma como se espera que eu sirva. E aí que me cabe a liberdade de definir qual o meu propósito e como que eu irei executá-lo, de fato, na vida prática. Porque também, no passado, eu acho que as pessoas elas tinham menos instrumentos e recursos tecnológicos científicos para obter as melhores informações, mas elas viviam de acordo com alguns ciclos que possibilitavam que elas vivessem de modo mais sábio, entende? Então eu acho que hoje a gente é um pouquinho menos sábio, mas com mais informação.
E assim, não eram os indivíduos que eram mais sábios, eram as sociedades que funcionavam de modo a gerar determinados níveis de prazer, satisfação e gratificação que transcendiam as escolhas individuais. Então, em sociedades mais primitivas, isso aconteceria porque haviam propósitos que estavam antes das pessoas e que continuariam depois delas. Em sociedades um pouco mais desenvolvidas, o propósito ele era exercido através da coação. E, obviamente, obviamente é uma palavra muito forte, mas na minha punhetação aqui, dá a impressão de que para a maior parte das pessoas isso é o suficiente. Isso é possível de ser feito. É funcional em alguma medida. De manter as pessoas fazendo o que elas devem fazer. Porque fizeram e porque devem continuar fazendo. E não foi somente através da coação que as pessoas exerceram ou exercem certos propósitos, mas também por pressões sociais, religiosas, familiares, culturais, até mesmo institucionais. A questão é que, para uma parte considerável de pessoas, é necessário que haja um propósito que transcenda a vida delas, que tenha começado antes e continue depois, para que faça algum sentido, que tenha uma utilidade. E aí, nessa direção, me parece que talvez os iluministas tenham sido ou muito autocentrados, ou simplesmente muito idealistas e ignorantes, com falta de informação, por terem apostado que a maior parte das pessoas, ou uma parte significativa e suficiente delas, conseguiriam ser como eles, inovadores e implacáveis em seus objetivos, ainda que céticos, livres.